Nós não sabemos quando ele vai voltar, né? Então, ele pode voltar no meio do ano, no final do ano, ou no começo do ano, né? Então, essa observação aí que eu gostaria de fazer para começar a compartilhar a mensagem de hoje, que fala a respeito do presente, né? De como nós podemos acertar ou errar o presente. Tanto o que nós trocamos entre nós, né? Pessoas, quanto principalmente aquele que nós oferecemos e recebemos de Deus, né? E a famosa expressão presente de grego, né? Ela hoje é usada para nos falar de presentes que nós recebemos, mas que, na verdade, não são desejados ou que vão nos dar mais trabalho, né? O trabalho que nós não tínhamos antes de recebê-lo, por exemplo. E alguns de nós devem ter recebido esse presente de grego aí no final do ano, ou devem ter também dado para alguém. Eu queria mostrar rapidinho, só 1 minuto e meio aí de um vídeo bem interessante, engraçadinho, né? Que fala sobre essa questão aí de acertar o presente. Bom, o fato é que quando a gente fala de presente, importa muito mais a recepção do presenteado do que a intenção do presenteador. Na verdade, em alguns casos, nem interessa muito. Não faz a menor diferença a sua intenção quando você foi dar o presente. Se você errou no presente, a sua boa intenção não vai servir de nada para aquele que o recebeu. Alguns presentes parecem representar muito mais o anseio oculto do presenteador do que, de fato, a preocupação com a relevância para o presenteado. E a gente vai ver isso acontecer em vários momentos ali na Bíblia, né? A gente vai ver vários presentes, várias ofertas que foram apresentadas diante de Deus e que, no entanto, Deus não aceitou. E, às vezes, ele não só não aceita, como ele rejeita. É o caso, por exemplo, da oferta de Caim, ali logo no começo, em Gênesis. Depois a gente vai ver Abraão tratando de providenciar o filho da promessa, né, já que estava demorando, o Isaac, ele tratou de providenciar, de dar uma ajuda para Deus aí. E teve o Ismael. E o exemplo mais marcante, mais clássico, é o de Saul. Depois da batalha contra os amalequitas, quando Deus havia dito, não poupem nada, destruam tudo, matem todas as pessoas, o que for, criança, mulher, bois, ovelhas, destruam tudo, porque Deus não queria que ficasse nenhum resquício, nenhuma possibilidade de contaminação do seu povo.
E, no entanto, Saul não faz. Ele poupa o rei Agag e ele poupa o que ele vai chamar de o melhor dos bois e os bezerros e cordeiros. E então Saul vai ser repreendido, né, por Deus, quando Deus envia o profeta Samuel, ali em 1 Samuel 15. E Samuel vai dizer, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Isso depois de Saul ter falado, não, mas eu obedeci, eu acabei com os amalequitas, eu só deixei o rei, só deixei o melhor do gado, porque a gente quer oferecer para Deus. É um presente que a gente separou para Deus. Então, através do profeta Samuel, Deus vai dizer, mas quem pediu esse presente para você? O que foi que eu pedi? O que foi que eu ordenei? Que você destruísse tudo. Não, mas é que a minha intenção era... Desculpe. Não interessa a sua intenção neste momento. A partir do momento em que ela contraria a vontade de Deus. Mas apesar desse exemplo mais clássico aí de Saul, a gente pode observar um outro exemplo, mais próximo aqui do texto que nós lemos hoje, que é mais sutil. Que essa problemática, né, de a gente querer dar para alguém aquilo que na verdade vai nos agradar ou vai nos satisfazer, essa problemática de nós buscarmos os nossos próprios interesses sob o pretexto dos interesses de Deus, ela vai aparecer de maneira muito sutil ali em 2 Samuel 7, que é quando o rei Davi decide que quer dar um presente para Deus. E o presente que o rei Davi queria dar a Deus era um templo. Então a gente vai ver ali no versículo 2, Davi dizer assim, chama o Natã, né, e fala, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Então ele vê ali que o seu reino está se estabelecendo, e o seu reinado está se estabelecendo, está estabelecido, na verdade, a essa altura, e ele fala, nossa, e eu aqui morando num palácio, e a arca do Senhor ali, acho que eu vou dar um presente para Deus. Vou construir um templo digno da glória do Senhor. E a resposta de Deus a essa intenção de Davi é muito intrigante. Deus não vai dizer, ainda bem que você se lembrou de mim, que bom que você é grato. Nossa, eu estava esperando por isso. Vamos ver ali o que Deus vai dizer em 2 Samuel 7, nos versículos 5 a 7. Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? É engraçado. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, Davi chega para Deus e fala, Deus, eu vou te dar um presente, eu vou construir um templo para o Senhor. Aí Deus fala, mas quem pediu? É interessante porque Deus até vai permitir que um templo seja construído, né? Para estabelecer ali o simbolismo, né? A marca da sua presença entre o povo, um lugar onde o povo pode se reunir para adorar. A gente vê aqui no começo de 1 Reis 3, que nós lemos, que o povo ele adorava nos lugares sagrados, nos lugares pagãos, nos altares pagãos, porque ainda não havia um lugar para oferecer sacrifício ao Senhor. Então, de fato, havia essa preocupação, talvez uma pequena necessidade de existir uma referência aí para o povo de Deus se reunir e sacrificar. Só que Deus não ia fazer isso, construir o templo, através de Davi. Deus vai permitir que isso aconteça, mas só depois. Vai ser no reinado de Salomão. Isso é o que Deus está pensando e está planejando. E não só esse templo vai ser construído no reinado de Salomão, como depois de ter sido destruído, o templo vai ser reconstruído. Não é? A gente vê esse registro ali, em Neemias, em Esdras principalmente. Então o problema não é tanto se é o templo ou não, mas é que Deus não pediu, entendeu? Assim, naquele momento, não... Quem pediu? Quem mandou você fazer isso? E olha que era um presentão, hein, que Davi queria
oferecer a Deus. A questão é que não estava nos planos de Deus que Davi o fizesse. Então, se a rebeldia de Saul, descumprindo descaradamente uma ordem de Deus, nos alerta para o problema da obediência parcial, que na verdade é desobediência. Então a gente pode dizer, pô, mas Deus foi muito severo com Saul, né? Porque afinal de contas ele fez o que Deus mandou, ele foi lá, lutou, destruiu os amalequitas, deixou só um pouco, puxa, e a intenção dele, Deus não leva em conta? Tanto não leva em conta que foi nesse episódio que Deus rejeitou Saul como rei. E falou, agora chega, já deu para mim. Foi nesse momento. Depois de algumas outras mancadas que Saul já tinha dado. Então, se através dessa história da desobediência de Saul nós aprendemos isso, que a obediência parcial é, na verdade, desobediência, através desse episódio de Davi, querendo oferecer um templo para Deus, querendo oferecer um presente que, na verdade, Deus vai rejeitar, não vai aceitar, a gente é alertado a respeito do problema do desconhecimento de Deus. Do conhecimento parcial, que na verdade é um desconhecimento de Deus e, portanto, da sua vontade. E essa dificuldade do conhecimento parcial, ou desconhecimento de Deus e da sua vontade, eu vejo que é um dos grandes dilemas dos cristãos hoje. Ai, meu Deus, qual é a vontade de Deus? Eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu não sei quem é Deus. Eu não sei o que Deus quer. E assim por diante. E eu acredito que a reflexão nessa passagem que nós lemos hoje, essa dinâmica entre Deus e Salomão vai nos ajudar a lidar aí com o mistério da vontade de Deus. Então a gente vê ali uma diferença fundamental entre o diálogo entre Davi e Deus e o diálogo de Salomão com Deus. Então, em 2 Samuel 7, o que a gente vê? Que Davi, tudo começa com o quê? Com Davi querendo fazer algo para Deus. Então, ali é a vontade de Davi, é o ponto de partida ali desse diálogo. Agora, aqui em 1 Reis 3, nós vemos que tudo começa aonde? No que Deus quer fazer para Salomão. Então, o ponto de partida é a vontade de Deus. Então, Davi quer construir um templo para Deus, mas Deus não precisa do templo, não pediu e nem quer que Davi o faça, ainda que seja uma intenção louvável. Em contrapartida, a Salomão, é Deus quem vai chegar e dizer, Salomão, o que você quer? Peça-me qualquer coisa e eu vou te dar. E sabe o que é interessante observar aqui? Que diferente do que muitas igrejas por aí têm pregado, aqui a Bíblia não está nos ensinando que Deus está a nosso serviço. Que eu posso pedir o que eu quiser e Ele vai me dar. A gente precisa prestar atenção aqui que quem é esse Salomão para quem Deus vai chegar e dizer, pode me pedir o que você quiser e eu vou te dar. É aquele que o versículo 2 diz, o versículo 3 diz, desculpa, que amava o Senhor. O demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, que eram os decretos de Deus. Então, este Salomão, que amava o Senhor e que demonstrava esse amor, obedecendo a Deus, isso Jesus vai nos ensinar também em João 15. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Quem me ama, faz a minha vontade, obedece os meus mandamentos. A este Salomão é quem Deus vai chegar e dizer, peça o que você quiser. Esse Salomão agradou a Deus. E é assim de arrepiar o que Salomão pede ao Senhor. Porque a sabedoria que Salomão vai pedir a Deus e que ele vai receber, não é uma sabedoria que ele está buscando para a sua própria glória. Porque muitas e muitas vezes a gente pode pedir coisas para Deus que, na verdade, intentam ali a nossa própria glória, mesmo que tenha uma cara de piedade. Mas o motivo por que Salomão pediu sabedoria a Deus é por causa daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Tá vendo que interessante? Sempre o foco volta para Deus, para a vontade de Deus, o que Deus quer. Então, Salomão falou assim, Deus, você me colocou aqui nesse lugar. Você me deu um povo numeroso para governar. Você quer que eu faça isso, você decidiu isso para mim.
Eu quero fazer bem, eu quero fazer direito. Preciso de sabedoria, me dá isso. A estimativa é que Salomão tenha assumido o reinado ali por volta dos seus 20 anos. Então era natural esse seu temor, esse seu medo. Muito jovem. Como que eu vou discernir? Como que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta? Então ele pede a Deus sabedoria. E esse pedido agrada demais a Deus. E é por isso que Deus se empolga, né? Sabe? Quando o pai está de bom humor. Tem que saber a hora que você vai pedir algo para o seu pai, né? Ou para sua mãe. Tem que sentir o movimento, né? Porque se você chegar numa hora ruim para ele, aí a negativa é certa. Mas aí, como o pai que se agradou e se empolga ali, aí Deus fala, eu vou te dar sabedoria, e eu vou te dar tudo que você não pediu também, eu vou te dar riquezas e bens e tudo mais. E aí a gente vê se cumprindo o que Jesus vai nos ensinar ali em Mateus 6, né? Que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo o mais nos é acrescentado. Para conhecer a vontade de Deus, é preciso, antes de tudo, esvaziar-se da própria vontade. Porque qualquer que seja a nossa própria vontade, por melhor intencionada que seja, ela é nossa própria. Então ela é diferente da vontade de Deus. Se estamos de fato interessados na vontade de Deus, precisamos urgentemente esvaziarmos-nos da nossa própria. Eu já compartilhei em outras ocasiões como foi o começo ali da minha jornada no Ministério Integral, né, que a gente chama. E eu queria rapidamente aqui compartilhar só um aspecto desse meu testemunho para ilustrar o que nós estamos vendo aqui, sobre como Deus me ensinou e tem me ensinado que a nossa intenção, se é nossa, pode estar contaminada, por mais piedosa que pareça. E que tudo tem que partir dele. A nossa relação com Deus precisa ser muito mais de parar e só andar quando a gente perceber que ele está caminhando. Foi isso que Deus ensinou para o povo de Israel no deserto. Então, quando a coluna de nuvem durante o dia se movia, então o pessoal fazia as malas e ia atrás. Quando ela parava, o pessoal parava e acampava ali. Da mesma forma com a coluna de fogo. E eu me formei na faculdade de Direito e entendi que o direcionamento de Deus era para que eu me preparasse para iniciar aí o ministério pastoral. E eu queria começar logo, né? Na verdade, essa decisão de não seguir a carreira custou uma briga bem feia lá em casa, a rejeição dos meus pais, a incompreensão da família, de amigos. E foi num momento bem difícil, né, que minha família estava enfrentando financeiramente, relacionalmente. E eu estava empolgada. Não, eu vou. Se Deus está falando que é para ir, eu vou, não importa o preço que eu tenho aqui que pagar. Na verdade, eu estava animada para fazer muitas coisas para Deus, né? Então, eu queria estudar teologia, eu queria pregar, eu queria ensinar pessoas, queria fazer evangelismo. Só que Deus tinha outros planos para mim, né? Então, nos 2 anos seguintes, e durante os 2 anos seguintes, Deus me matriculou no que Gene Edwards, no Perfil de 3 Reis, chama de a escola do quebrantamento. Então Deus, ele queria me transformar numa serva. Porque eu ainda não havia entendido que o chamado dele para mim era para servir. Eu não havia entendido que o chamado dele para mim era ser mais como Jesus. E eu estava distraída, querendo fazer grandes coisas para ele. Estava dando pouca importância ou nenhuma ao que ele estava me falando. Então ele precisou me colocar ali na fornalha. E foram 2 anos bem difíceis. Mas poucas vezes eu experimentei a presença tão vívida e próxima do Espírito Santo como durante aqueles 2 anos, né? Especialmente num dia em que eu estava lavando o banheiro da igreja onde eu servia.
Nesse dia eu estava revoltada com Deus, né? Porque eu já tinha lavado muito banheiro, muita privada. As minhas funções ali era de faxineira, ajudante geral, ajudante de construção, de pedreiro, cozinheira, tudo o que pode imaginar. E aí naquele dia eu estava revoltada, eu estava cansada. E eu lembro que eu estava sozinha, né, no banheiro, e eu chorava e gritava para Deus. Eu até quebrei a vassoura, né, que eu joguei de raiva. E eu falava para Deus assim: não foi para isso que eu falei sim. Não foi para isso que eu enfrentei minha família. Não foi para isso que eu estou enfrentando tudo. E naquele momento, o sussurro do Espírito Santo foi tão audível. Eu não posso dizer que eu ouvi Deus, não vou sair por aí inventando história. Mas foi tão audível. E o que ele me falou foi o que Jesus havia falado há alguns 1000 anos atrás. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso foi o que ele me falou naquele dia. E ele teve misericórdia de mim. E ele foi paciente comigo. E eu esperneando, dizendo as muitas grandes coisas que eu queria fazer para ele. E ele me dizendo: mas linda, você, né, assim, quem pediu? Quem falou que eu preciso que você faça tudo isso para mim? Eu quero que você ande em obediência a mim, no caminho do discipulado da cruz, imitando Jesus. Eu quero te ensinar a ser servo. E depois daqueles 2 anos tão difíceis, sabe, naqueles 2 anos eu experimentei o que é passar fome. Depois eu conto essa história. Mas eu não comia durante o dia, não tinha dinheiro para comer durante o dia, não dava, né? É por causa de uma circunstância específica. Mas ao final daqueles 2 anos, Deus providenciou um encontro milagroso na Praça da Sé. Você imagina o que é você encontrar uma pessoa específica na Praça da Sé durante o dia? Pois foi isso que Deus fez. E era uma pessoa que eu não via há mais de 2 anos, com quem eu não falava, tinha perdido o contato. Mas Deus já estava falando com essa pessoa a respeito de mim há algumas semanas antes de nós nos encontrarmos nesse dia na Praça da Sé. E foi essa pessoa que Deus enviou para me dizer que eu podia começar o seminário. Então, depois daqueles 2 anos, eu me matriculei no seminário e eu pude concluir os 3 anos de estudo, porque essa pessoa que eu encontrei na Praça da Sé pagou os meus estudos. Acreditando que era a vontade de Deus que ela o fizesse. O todo real dentro de si tenta conseguir algo no exterior que simule algo real. É conhecido o fato de que quando o fogo desaparece na fornalha, pintam o exterior para dar a impressão de que o fogo continua. A nossa muita preocupação com o exterior, a nossa muita preocupação e a nossa inércia por causa da aparente e piedosa, por causa do aparente e piedoso desejo de conhecer a vontade de Deus, pode estar, na verdade, denunciando que dentro está faltando algo. Porque é mais fácil a gente olhar para fora e lidar com as coisas exteriores do que olhar para dentro. Se Deus não tivesse formado Davi na escola do quebrantamento, se Davi não tivesse passado por todo aquele período de treinamento que ele passou, talvez nesse momento aqui, quando ele chega para Deus e fala: eu vou fazer um templo para você, e Deus fala: mas quem disse que eu pedi? Davi ia falar: não, eu vou fazer de todo jeito. Mas não, ele já tinha aprendido a lição. Ele tinha aprendido quem é que mandava, quem é que ordenava e quem obedecia. Então, quando Deus falou: não, Davi, não pedi, não é você que vai fazer, Davi falou: amém. E aí depois Davi vai instruir Salomão: ó, filho, eu quis fazer, não deu, entendeu? Tipo, viajei e o negócio está preparado, é para você fazer, então faça. E aí ele vai passar a missão para o seu filho Salomão. A razão da nossa grande dificuldade em compreender a vontade de Deus pode ser a nossa distração. Nossa distração com a nossa própria vontade
ou com o que nós gostaríamos que fosse a vontade de Deus. Oramos pedindo pela revelação da vontade de Deus, mas nós oramos errado. Na verdade, talvez nós nem compreendamos o que é a revelação da vontade de Deus. Talvez nós nem nos interessemos de verdade pela vontade de Deus. A gente consegue observar isso pela oração que a gente faz. Então, quando a gente pede, Deus, revela a sua vontade para mim. Qual é a vontade de Deus para a minha família? Qual é a vontade de Deus para a minha igreja? Qual é a vontade de Deus para mim? A gente precisa mudar a nossa oração. A gente precisa começar a parar de buscar a vontade de Deus para mim, se é que há. E buscar a vontade de Deus. Ponto final. Só de conhecer a vontade de Deus vai exigir de nós uma vida inteira de caminhada de obediência para cumpri-la. E mesmo assim a gente não vai conseguir satisfazer todas as vontades de Deus. Imagina a gente querer saber qual é a vontade de Deus absoluta e qual é a vontade de Deus para mim, e para o outro, para a minha igreja, para a minha família. É claro que Deus é um Deus pessoal, que nos ama, que nos conhece, que nos trata individualmente. É claro que Ele fala conosco, que Ele nos guia passo a passo. Mas a grande diferença ali é aquilo que nós vimos, da diferença entre o diálogo de Davi com Deus e Salomão com Deus. Aonde tudo começa? Até mesmo a minha vontade de conhecer a vontade de Deus é para o quê? Para ser recompensado? Para ser protegido enquanto eu cumpro a vontade de Deus? Para garantir. Sabe aquele negócio? Ai, quem é a mulher que Deus preparou? Deus me revela o nome dela, CPF, RG, endereço, CEP. Será que o meu temor é realmente cumprir a vontade de Deus através do casamento? Ou não, porque eu não quero errar, né? Porque vai saber. É melhor garantir casar com a pessoa certa, porque... Quando eu fico, qual que é a vontade de Deus para o meu futuro profissional? Será que é para a empresa A, a empresa B? Será que é para seguir o ramo C ou D? Será que a nossa preocupação é de fato viver dia a dia e a nossa profissão para a sua glória e o seu reino? Porque se eu fosse, nós já estaríamos fazendo. Mas parece que não. Parece que todo esse discurso e esse enfeite pela busca da vontade de Deus, todo esse desejo, toda essa intenção de construir grandes coisas para Deus, na verdade, pode ser uma máscara de um coração totalmente centrado em si mesmo ainda. Não, porque eu oro pedindo a vontade de Deus se é a empresa A ou B, porque se Deus falar que é A, então eu não vou ser demitido, né, na empresa. Eu falo para Deus se é para abrir no setor C ou D, porque se Deus falar que é o D, então a empresa não vai falir. A sutileza está justamente na boa intenção. A grande questão é que Deus não precisa, não pediu e não quer a nossa boa intenção. O que Ele quer é obediência. Depois, mais para frente ali, em 1 Reis, no capítulo 6, nós vamos ver que Salomão inicia aí a construção do templo, porque Deus mandou ele fazer. E aí Deus vai aparecer a Salomão e vai dar o seguinte conselho: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Deus está dizendo o quê para Salomão? Eu vou ficar no meio de vocês. Não se você construir um templo bonito. Se você obedecer aos meus mandamentos. Deus parece que está lembrando Salomão. Diante da magnitude da obra que vai ser construída, essa obra externa que está sendo construída, Deus parece estar preocupado em trazer Salomão de novo ao foco. Salomão, você está construindo o templo, não está? Mas olha, a promessa que eu fiz a seu pai Davi, de que eu vou estar no seu meio, de que eu não vou deixar vocês, isso eu vou cumprir, se você obedecer aos meus mandamentos. O que fará, o que vai atrair e manter a presença de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, é a obediência. A obediência despretensiosa, a obediência completa, a
a obediência à sua vontade. Queria concluir dizendo que a obediência não necessariamente nos livrará dos sofrimentos. Na verdade, a partir do momento em que você decidir caminhar em obediência a Deus, é possível que os sofrimentos aumentem. Não necessariamente a obediência será lógica, embora seja sempre racional. Mas muitas vezes, caminhar em obediência vai exigir de nós a sabedoria da cruz, que é loucura para este mundo. A obediência nem sempre será harmônica com minha vontade. Eu acho que essa é a vontade de Deus porque eu sinto paz no coração. Eu não aguento quando as pessoas vêm me falar isso. Que paz, que paz. Será que Jesus estava sentindo paz no Getsemane? Quando ele estava ali prestes a ser obediente, completamente obediente a Deus até a morte da cruz? A paz que Jesus nos fala é a paz da reconciliação que a cruz traz entre o homem e Deus. Não aquela sensaçãozinha boa que você vai sentir também quando você recebe um presente legal e assim por diante. Às vezes, muitas vezes, é possível que a vontade de Deus seja contraditória com a minha vontade. É fundamental dedicarmos nossas vidas para conhecer a Deus e conhecer a sua vontade, para então obedecê-lo e cumpri-la. Que neste ano você acerte os presentes que vai oferecer e entregar a Deus. Reorganize a sua rotina. Estabeleça as suas prioridades. Livre-se de tudo aquilo que te distrai de Deus. Encare com seriedade o discipulado da cruz. Ame o próximo como Cristo te amou. Todos. Porque até o inimigo Jesus nos manda amar. Devore a palavra de Deus. Passe mais tempo a sós com Ele no seu quarto, em secreto, com a porta fechada. Quando eu dou estudo do Fórmula 1, na parte dos dons, é sempre muito polêmica a parte dos dons de profecia, de línguas, de milagres, de poder de cura. E eu costumo dizer o seguinte, que eu desconfio que quem corre demais atrás de profecias é quem tem preguiça de ler a Bíblia. Ou então está a ponto de ser arrebatado, porque já cumpriu tudo que a Bíblia revelou, que a vontade de Deus está revelada aqui. A gente não dá conta nem disso aqui. Que outra vontade extraordinária e fora disso a gente precisa buscar? A gente precisa tomar vergonha na cara. Que seja um ano marcado pela presença da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento de sua vontade e a obediência a ela. Por causa do nosso desejo de acertar o presente. De oferecer a Ele, não o presente que nós queremos dar, mas o presente que Ele quer receber. Vou terminar aqui com a citação de um homem que marcou a história e a história do cristianismo pela sua luta contra a graça barata. Porque, na verdade, isso da gente passar tempo com Deus e conhecer a sua vontade, e conhecê-lo é graça. Não dá para produzir isso com o nosso esforço. A gente pode sentar e não fazer mais nada e só ler a Bíblia e mesmo assim não ter vida. Porque se o Espírito Santo não nos conceder a graça, não nos revelar a pessoa de Deus, o seu caráter, o seu coração, não adianta estudar. É graça de Deus. Mas Bonhoeffer vai nos alertar sobre o problema da graça barata. E ele vai pregar durante a sua vida e durante o seu ministério a graça que ele chama de preciosa. E faz parte do pacote da graça preciosa a cruz, a disciplina. Ele vai dizer assim, a resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas sim um ato de obediência. Queria convidar a igreja a ficar em pé. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ter um minuto de oração para responder ao nosso Senhor.
E nós vamos encerrar o culto dessa manhã cantando um louvor ao nosso Deus. Pai, é verdade, nós queremos seguir o que o Senhor tem a realizar em nossas vidas. Não buscando, Senhor, o nosso egoísmo, querendo encher os nossos próprios sonhos e desejos e planos, mas Senhor, entregar esse ano de 2016 nas Tuas mãos, Pai. E ouvir o que o Senhor tem a dizer. E nós em obediência, Senhor, guardar, Senhor, o que o Senhor tem a dizer a nós, Pai.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor do nosso querido Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que querem dar o melhor presente para Deus, que é a obediência, esteja de hoje para sempre. Amém.